Oi, pessoal. Eu trago aqui então um vídeo para explicar para vocês como é que vai estar organizada essa nossa quinzena, ok? Mas antes de mostrar essa quinzena de trabalho, eu só vou passar aqui pelo tópico do projeto de pesquisa, que é um tópico que vai ter a duração durante todo o semestre. Então é importante que vocês toda semana estejam atentos aqui ao projeto de pesquisa, tá? Eu coloquei um calendário para nos ajudar. Aqui nesse momento inicial, os prazos foram um pouquinho mais apertados, porque eram coisas muito simples de fazer. Era sugerir o tema, depois era votar no tema, né, propostos pela turma. Tá? Então aqui já começa a ter um prazo um pouquinho maior, que é até amanhã, no caso, de 4 a 9, que é acessar o fórum e definir as dúvidas e as certezas que vocês têm sobre a temática e também, né, inserir no fórum materiais que vocês estão encontrando sobre esse tema. Então, aqueles que escolheram, por exemplo, atividade física, que artigos, né, que documentos, pode ser um trabalho de conclusão de curso, um TCC, pode ser uma dissertação, uma tese, desde que sejam textos acadêmicos. Evitem de pegar blogs e reportagens soltas da internet de sites que não sejam científicos, ok? Se precisarem de mais algum prazo aqui, não tem problema, a gente pode conversar no dia 11, que nós temos a nossa webconferência dia 11 para tirar algumas dúvidas. E depois do dia 10 ao dia 15 já fica um prazo para que vocês possam ir propondo os itens. Na realidade, eu já deixei aberto ali junto com o documento do Drive, tá? Tá ali aberto já para vocês irem colocando, né, sugestões de itens. O que seriam esses itens? As questões que vão no questionário que vocês vão entregar para as pessoas. Eu já observei que alguns estão colocando uma sugestão genérica que não é um item. O que é um item no questionário? Uma pergunta, né? Ou uma afirmação, tá? Sobre aquela temática. Pensem assim, vocês já participaram de pesquisas, já responderam questionários, né, de opinião. Então, que tipo de questão, né, que tipo de pergunta vocês podem fazer sobre a temática que vocês querem investigar? Isso é para ir na terceira coluna lá daquele documento, que tem as dúvidas, certezas e os itens do instrumento. Eu deixei em letra verde a minha sugestão. Então, eu criei ali algumas dúvidas hipotéticas, tá? Que eu tenho sobre cada um dos temas, botei certezas e a partir disso eu fui ali e botei sugestões de item. Então, dei uma olhadinha bem no início do documento, o que eu inseri e façam depois a partir das dúvidas e certezas de vocês, tá? Essas enquetes, isso daqui já encerrou, tá? Agora vocês têm que entrar lá no fórum, então fiquem atentos. Sempre que eu botar alguma coisa nova, eu coloco com uma cor diferente, realce. Então agora vocês têm que entrar no fórum do tema 1, fórum do tema 2 ou do tema 3. Entrando aqui nesse fórum, por exemplo, que é atividade física, vocês vão vir aqui ao documento do Google. E aí vocês vão abrir aqui e aqui que vocês vão colocar o nome de vocês, tá? A dúvida que vocês têm, a certeza e a sugestão de itens. Então, sugestão de itens seria alguma coisa como está aqui. Então, vem aqui, coloca o seu nome e preenche, então, com as suas dúvidas e certezas. E neste mesmo fórum, vocês podem vir aqui, né, e colocar aqui abaixo, tá? Algum documento que vocês estão sugerindo, então, para auxiliar aqui na pesquisa. Bom, então é só brevemente aqui falando sobre o projeto que está em andamento. Esse calendário eu vou atualizando ele. Quem quiser dar uma olhada no nosso cronograma geral, tá? É só clicar aqui estão todas as orientações sobre o trabalho de pesquisa. Podemos retomar, eu posso explicar de novo alguma coisa dia 11. Tem esse vídeo com todas as orientações em que eu explico esse documento. Nesse vídeo aqui eu estou explicando esse documento. Bom, então vamos para a nossa quinzena agora, que é do dia 8 ao dia 19 de março. Nós vamos discutir a amostragem, que é um dos conceitos que nós vamos trabalhar já na pesquisa, né? Que toda pesquisa a gente precisa selecionar a amostra. E nós vamos discutir um pouquinho mais a pesquisa quantitativa na prática. Então, leiam aqui as orientações do que vocês precisam, né, trabalhar.
Aqui eu deixo uma leitura complementar, é opcional, vocês não são obrigados a ler, não vai ter atividade sobre essa leitura, mas para vocês conhecerem uma amostragem que eu não abordo nem nesse vídeo e nem no e-book, que é uma amostragem que está surgindo mais agora, tá? Tem mais aplicação. Depois vocês vão ter, né, duas atividades relacionadas com essa parte, com os conceitos de amostragem. As duas são questionários online. Então, vamos olhar aqui embaixo onde estão essas duas atividades. Atividade avaliada 1 sobre amostragem, é verdadeiro ou falso. Como é verdadeiro ou falso, esse questionário online vocês só vão ter uma tentativa. Se errou, é só trocar, né, a alternativa. Se botou verdadeiro, vai lá e troca para falso, tá? Então, essa daqui vocês só vão ter uma tentativa. E depois vocês vão ter uma atividade avaliada 2 sobre a amostragem, que essa daqui, então, ela vocês vão poder fazer 2 vezes. Aqui são 3 questões só, e 3 questões diferentes. Uma é de múltipla escolha, a outra é daquele estilo de arrastar o texto, e uma terceira dissertativa, em que vocês vão escrever a resposta ali para mim. Depois são essas duas atividades aqui de amostragem, né? Duas. Continuando os estudos, então vocês podem se dedicar essa semana para ler o material de amostragem, ver o vídeo e fazer as atividades, né? E uma sugestão, na semana que vem, vocês podem, então, continuar os estudos da quinzena, lendo esse artigo que tem o título A Pesquisa Quantiação como Ferramenta para o Ensino de Estatística na Educação Básica. Então, vocês vão abrir esse artigo, vão ler e depois vocês vão responder a atividade avaliada sobre este artigo aqui. Nessa atividade avaliada, então, vocês vão abrir o documento e nesse documento aqui, vocês vão, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, responder algumas questões, tá? Quem tem aí como digitar diretamente aqui no texto, pode digitar. Se alguém não tem editor, está trabalhando só com o celular, fica difícil por algum motivo, pode escrever a resposta no caderno e cola aqui a foto da resposta desse item e assim por diante, tá? Para deixar bem organizadinho aqui a atividade. Então, vocês vão ler o artigo, vão verificar qual o objetivo que está expresso lá no artigo, vão colocar aqui. Vocês vão escrever de que forma os autores do artigo justificam o ensino dos conceitos estatísticos por meio de projetos. E aí tem alguns itens aqui, então, para vocês responderem referente, tá, a essa leitura. Voltando aqui, então, eu vou abrir o artigo para dar alguns recados para vocês. Então, nesse artigo aqui, é um trabalho que foi feito com alunos do ensino fundamental, e que foi proposto, então, foi proposta uma pesquisa, tá? Para eles coletar dados semelhante ao que nós estamos fazendo. Participaram 532 estudantes do ensino fundamental dessa escola. Então, aqui os autores, eles vêm falando, né? Eles trazem uma introdução sobre o assunto, até para vocês irem refletindo sobre a própria escrita do trabalho de vocês. Lógico que as propostas têm natureza diferente. Este aqui é um trabalho, né? É um artigo em cima de uma atividade com os alunos da escola, por isso que ele é uma pesquisa-ação. Vocês não vão fazer uma pesquisa-ação, vocês vão fazer uma pesquisa de opinião, vocês vão fazer uma pesquisa quantitativa, tá? Então, no texto de vocês, vocês não vão falar do trabalho com estudantes, vocês vão elaborar um questionário para fazer uma investigação. Mas o processo da investigação é semelhante, o contexto é que é diferente. Então, aqui eles vêm abordando a questão, né, do ensino, da nova Base Nacional Comum Curricular. Então, quem é da licenciatura, o pessoal da biologia, né, o pessoal da gestão ambiental talvez não esteja tão familiarizado, né, com esses conceitos da área mais da educação, né, da educação básica. E aqui eles vão trazendo alguns autores. Interessante que vocês já notem como é que esses autores são citados, né? Aqui ele está trazendo uma contribuição de um autor dentro do texto, então não precisa estar todo o nome com letra maiúscula. Aqui traz também uma outra contribuição desses autores e assim vai sendo desenvolvido, ó. Isso que vocês vão fazer na revisão de literatura de vocês, que eu pedi para vocês procurarem textos, artigos, sobre a temática de vocês. É algo semelhante ao que está sendo feito aqui.
Não é pesquisa quantiação a de vocês vai ser uma pesquisa quantitativa. Depois a gente discute mais sobre isso. Vocês podem notar que eu parti basicamente, né, dessa mesma estrutura que eles colocaram, a etapa do planejamento e coleta. Então, aqui eles vêm explicando, né, como é que foi feita essa pesquisa. No trabalho de vocês, vocês vão explicar também como é que foi feita essa pesquisa. Aqui eles contam um pouquinho do contexto, né, isso surge num PET dessa instituição, fala um pouquinho do local onde foi feita a atividade, a escola, né, com alunos de 12 a 14 anos, então eles fizeram a proposta, surgiu essa temática para trabalhar com os alunos ajudaram a construir, né, o instrumento de coleta de dados, aplicaram esse instrumento e depois fizeram a análise dos dados. Então, esse processo é que é muito semelhante, né, ao que nós vamos fazer, tá? Então, só para vocês poderem refletir um pouquinho, ó, eles também usaram o Google Docs, como nós também vamos usar. E aí, por fim, de forma muito resumida, eles mostram aqui o software que eles utilizaram. Nós vamos usar o Excel, que é o que nós temos assim de recurso, aquele que não pode, por isso que é importante fazer em grupo. Ah, eu não tenho Excel, professor, eu só uso o celular. Tem Excel online, mas também algum colega do grupo pode auxiliar nisso. E eu vou fazer um vídeo também mostrando para vocês como utilizar o Excel para fazer análise dos dados, tá? Fiquem tranquilos que isso aí depois mais adiante a gente retoma e vai ver. E aqui no final do artigo eles mostram alguns gráficos, né, algumas formas de apresentar os resultados. Podemos apresentar também as medidas aqui por tabelas. Então é basicamente o que a gente vai fazer, né, no nosso, só que aqui no nosso projeto nós vamos ter um foco maior para essa parte de resultado e de análise e discussão dos dados. Então, é isso que nós temos para essa quinzena, pessoal. A parte de amostragem, 2 atividades, e depois a leitura desse artigo aqui para responder ali os itens, para chamar a atenção de vocês, o que é um objetivo, que autores, né, que eles utilizaram, de que forma, por que aqueles autores foram utilizados ali, para que vocês possam refletir sobre o processo de escrita que a gente vai ter mais adiante no trabalho, e para vocês poderem conhecer uma pesquisa semelhante à de vocês, né, e que está sendo feita, né, com os estudantes. Deixa eu ver o que mais que eu gostaria. Depois, no fim, eu deixo aqui um vídeo para vocês assistirem de curiosidade, uma reportagem que faz uma discussão sobre o cuidado que a gente tem que ter na comparação de dados, tá? Esse vídeo está aqui também, ó. Então, basicamente, para essa quinzena é isso que nós temos e acompanhando sempre o nosso calendário, vai até dia 19 de março. Então, vem aqui e olha o nosso calendário, o que nós temos para fazer até o dia 19 de março. Até o dia 19, o nosso instrumento de coleta de dados tem que estar pronto para que vocês possam iniciar a coleta dos dados, ou seja, construir lá o questionário no Google Forms e disponibilizar para as pessoas responderem, para vocês poderem ter as respostas e a gente começar a trabalhar, a montar gráficos, né, e a fazer tudo isso que a gente está trabalhando aqui, utilizando os conceitos que nós estamos vendo na disciplina. No dia 11 eu posso explicar um pouquinho melhor, caso tenha ficado alguma dúvida, certo? Até então.